Estamos aqui com a doutora Alexandra Simeão para falarmos um pouco do seu percurso político enquanto mulher. Alexandra Simeão é analista política e independente. Que é preciso reconhecer, eu venho de uma família em que, tanto do lado materno como do lado paterno, as mulheres sempre se envolveram muito na vida cívica e na vida política. A minha mãe foi a primeira mulher candidata portanto, às eleições presidenciais na altura em África e até este momento em Angola. Criou um partido político ainda no exílio e foi presidente desse partido e deputada até à data da sua morte. De facto, este compromisso com a cidadania é um compromisso que tem como objetivo fazer valer as coisas em que acreditamos, quer dizer, se as coisas estão bem, termos a capacidade para dizer que estão bem, termos essa imparcialidade e sobretudo essa liberdade, mas quando as coisas não estão bem também termos a coerência de, portanto, chamar a atenção. Nenhum país pode ser saudável se não tiver uma sociedade que seja engajada, que seja proativa e, obviamente, nessa sociedade, como é o nosso caso, em que as mulheres são a maioria da população, é óbvio que não faz sentido nenhum que elas não sejam estimuladas e não sejam, obviamente, integradas em todo este processo. Bom, tem havido alguma evolução do ponto de vista da integração ao nível institucional, mas eu acho que isso ainda é muito pouco. É muito pouco porque um país de facto não vai muito longe se só tiver uma participação política ao nível das instituições. É preciso de facto que as pessoas individualmente consideradas se sintam livres e motivadas a participar, o que no nosso caso ainda não é uma realidade. E no caso das mulheres particularmente, a questão é bem mais complexa. Não é só uma questão de haver ou não haver liberdade de integração, mas é também, há uma série de fatores culturais que de facto eventualmente podem colocar em risco essa participação. Por exemplo, falo do caso, eu conheço algumas senhoras que gostariam muito de ser mais ativas, de participar, e muitas vezes não fazem porque se sentem inibidas ou porque realmente são proibidas, por exemplo, ou pela família ou pelos maridos. Porque também há um medo que é real. Nós vivemos num país que tem uma Constituição que se diz democrática, mas na prática nem sempre isso acontece. O que é que acontece em relação à liberdade de opinião? Há um preço a pagar quando as pessoas exprimem a sua opinião. Então, se nós temos consciência que uma opinião pode pôr em perigo o nosso emprego, pode pôr em perigo o emprego do nosso marido, pode pôr, obviamente, em perigo com isto a sobrevivência da nossa família, é óbvio que as pessoas pensam duas vezes antes de emitir opinião ou de participar fisicamente, dando a cara, em algum projeto que de facto fuja ao grande projeto que é o projeto do partido maioritário. Aí não lhe acontece mal nenhum. Mas basta que, nem precisa de ser de outro partido, basta que seja independente, basta que tenha uma opinião própria e essa opinião não agrade. Portanto, eu acho que é contra isto que nós temos que de alguma forma, nos colocar de pé, no sentido de, obviamente, o medo é uma coisa real, ninguém está a dizer portanto, que as mulheres não fazem porque não querem, muitas delas têm vontade e de facto há este inibidor. E isto é válido para mulheres e para homens, porque infelizmente o mercado de trabalho está concentrado em empresas, tanto públicas como privadas, que normalmente são conotadas. A maioria da oferta de emprego é conotada. Portanto, se a pessoa tem uma opinião fora daquilo que é a opinião maioritária, portanto, neste caso do partido maioritário, corre sempre algum risco se trabalhar num banco, se trabalhar numa empresa de telecomunicações, se trabalhar para o Estado, se trabalhar... Portanto, há sempre, dependendo, claro que depois também vai depender muito
do tipo de pessoa, não é? Quão disposta está para enfrentar esse risco, mas a maior parte das pessoas nem sequer querem pagar para ver, porque tem a ver com a sobrevivência da família. E, portanto, logo aqui é um constrangimento à partida que é preciso dirimir e, obviamente, quanto mais mulheres nós virmos no processo e quanto mais mulheres nós virmos engajadas, até fora dos partidos políticos, porque os países não são dos partidos nem são dos políticos, os países são dos povos, portanto, e os povos de facto é que são os soberanos e os povos otorgam, portanto, essa responsabilidade, emprestam temporariamente essa responsabilidade através do voto a um partido político para em seu nome gerir o país, mas não significa que eles se tenham que abster de ter uma opinião. Portanto, faz todo o sentido incentivar as mulheres, mas tendo consciência de que temos este constrangimento.